Bom dia. Hoje nós vamos começar a nossa aula de Sociologia. Nessa aula eu vou retomar um pouco do que a gente conversou na aula passada. Estava presente, Pedro? Pode responder no chat, tá? O chat está aberto aí. Se você quiser responder, pode responder. Bom, quem estava presente aqui na semana passada, na quinta-feira passada, eu recomendei que a pessoa assistisse um filme. Esse filme, eu até deixei um link, o filme se chama O Náufrago. Nesse filme, né, o Chuck Nolan, né, ele fica isolado numa ilha, e daí nessa ilha acaba surgindo algumas necessidades sociais, tá? Isso para Por que eu indiquei esse filme? Porque nesse filme ele consegue demonstrar para a gente assim, o quanto nós somos dependentes do nosso grupo social e da forma como nós vivemos. Por exemplo, ele pega e cai o avião e ele fica sozinho numa ilha, sozinho. Né? Então, ele tinha um relógio que ele ia dar para a esposa dele, namorada, noiva dele, né? E daí ele vai para a ilha, ele cai lá e esse relógio ele continua com ele. Então, com esse relógio ele controla a hora, sabe que dia que é. Agora, veja só, a grande questão daí. Qual é a necessidade de se controlar o tempo se você está numa ilha onde não tem nada, não tem nem ninguém para você conversar sequer? Qual que é a necessidade que ele sentia de controlar o tempo? É fácil. Nós somos socializados em função de como a nossa sociedade vê a realidade. E o nosso tempo, né, na nossa sociedade, ele é controlado. Você tem hora para acordar, hora para dormir, hora para almoçar, hora para jantar, hora para você estudar, hora para você namorar. Nosso mundo ele é dividido muito em função do tempo. E o que eu queria demonstrar é que essa forma como nós organizamos a sociedade, ela também muda de tempos em tempos. Houve uma época em que o tempo, né, a forma como a gente gerencia o nosso dia a dia, ele não tinha nada a ver. Imagina uma época em que não existia o relógio. Qual é o sentido que faria você controlar o tempo? Você controlaria o tempo em função do quê? Qual é o sentido que aquele náufrago teria em controlar o tempo numa ilha onde ele está sozinho? Ele vai se atrasar para o almoço? Tem a hora certa para fazer o quê? Quer dizer, mas mesmo assim ele estava condicionado a medir o tempo. Né? Com o passar do tempo que ele fica lá na ilha, ele começa então a reaprender a viver, né? Quer dizer, seria uma ressocialização, né? O que ele vê ali? Ele vê a necessidade, e é demonstrado isso no filme, a necessidade de se ter alguém para conversar, né? E daí a gente entra no debate que a gente tinha começado na aula passada, que é justamente o quê? Crianças que são abandonadas, né, pelos pais, e essas crianças elas são adotadas por animais e acabam assimilando, se socializando em cima do comportamento animal, né? Crianças que foram criadas por cachorro, crianças que foram criadas por lobo, por macacos, né? E isso tudo nos faz crer, né, enquanto cientista social, desculpa, de que quem nós somos depende muito, né, de como nós fomos socializados, né? Qual que é a importância que tem cada detalhe social que a gente encontra. O debate que eu quero, bom, a gente começou então falando que a socialização primária e secundária. Agora a gente começou a falar da necessidade do convívio social e que esse convívio social forma quem nós somos. Bom dia, João Vitor. Quem nós somos, né? Depende muito
desse núcleo social que nós estamos inseridos. E depois disso, agora chega o momento da gente começar a entender como que é formada essa nossa chamada identidade, né? Os psicólogos, é claro que eles vão aceitar que a nossa identidade, o nosso individual, ele depende muito de como nós fomos socializados, né? E esse como nós fomos socializados vai moldar quem nós somos, tá? E quando a gente fala em construção social, nós falamos, né, das instituições sociais. A escola, a família, a igreja, o pipoqueiro, o homem do supermercado, todo esse monte de círculos sociais vai nos moldar quem nós somos. E em cada uma dessas instituições sociais, nós seremos uma pessoa condizente com aquele círculo. Por exemplo, você não vai na igreja pelado, ou de tanga, né? Tanga, ó, como se fosse para a praia. Então, cada ambiente social impõe a você um comportamento. Então, e esse comportamento, ele normalmente ele corresponde, né? Ele é para corresponder à identidade de um grupo, por exemplo. Quem é o grupo que vai à igreja? Bom, qual é o tipo de igreja? Né? Qual é a denominação dessa igreja? Nessa igreja é permitido mulher de cabelo curto? É permitido a rapaziada ir de shorts? É permitido ir de camiseta? Pode ir sem camiseta? Pode ir de salto alto? Pode usar batom? Tem que ter o cabelo comprido? Quer dizer, nós temos características que identificam o grupo. Agora, o quanto desse grupo, né, tem da gente? E o quanto tem na gente desse grupo, né? Então, a sociologia, o objeto da sociologia, quando muitas pessoas falam assim, o objeto da sociologia é o estudo da sociedade. Eu falaria para você, o objeto da sociologia, na verdade, são as interações sociais, essas relações sociais, de que forma que ela acontece quando nós estamos nos relacionando com uma instituição, com um grupo social, quando nós estamos nos relacionando individualmente, né, duas pessoas de grupos totalmente diferentes, como que acontece essa interação? Para que a gente entenda melhor isso, para que a gente compreenda melhor isso, eu tenho um pequeno vídeo, o vídeo deve ter em torno de 10 minutos, não tem 10, deve ter uns 5 minutos, tá? E eu queria que vocês assistissem para que vocês começassem a entender qual é a relação que existe entre o Regis, e o outro, né? O quanto que eu entendo quem é o outro, como que eu entendo quem é o outro e que esse outro, ele foi socializado totalmente diferente do que eu fui, né? Como conviver com essa diferença? E esse debate é muito importante e os professores do CMSP, eles conversam muito, falam muito, existem algumas interações, eu tive assistindo a última aula, 2/7, e recomendo que você assista, eles conversam muito, né, a respeito dessa interação, mas tem muito copia e cola, né, faz uma interação, ele vai lá, copia o texto, tchum, manda para a mocinha lá, para a professora, e fala, pô, mas eu não quero, é justamente isso, eu quero que você entenda o que eu estou falando e não se preocupe muito em ficar decorando nome, ficar decorando conceito, mas entender como que é produzido essa identidade que você acha que você tem. Depois eu vou querer fazer deixar uma atividade para vocês, como eu deixei para vocês assistirem o filme, tomara que alguém tenha assistido, vale a pena. Vou deixar uma reflexão no final, tá? Eu vou começar exibindo para vocês um pequeno vídeo, tá? Esse vídeo é tranquilo. Ó, tá visualizando aí, né? Legal. Esse filminho aqui, ó,
Identidade, alteridade e diversidade. Alteridade é o outro, né? Diversidade é o todo. Ó, tem 7 minutinhos. Vamos tentar assistir esse filme até o final. E tem uma análise aqui de um poema acho que do Drummond de Andrade, acho que é isso Olá, mesmo? búlgara, do É, poeta. do Carlos Drummond, onde ele Olá, pessoal. A gente onde ele justamente ele coloca esse debate, né, da identidade, da sua identidade, o quanto que ela é sua, com relação ao outro, tá? Vamos dar uma olhada nesse videozinho aqui, que é coisinha vai rápida, falar um tá? pouquinho agora sobre os conceitos de identidade e de alteridade. E para começar, eu queria recorrer a um poema chamado Anedota Búlgara, do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Esse poema foi publicado pela primeira vez no livro Alguma Poesia, em 1930. E ele serviu de base para uma questão do vestibular da FUVEST. Bom, vamos ler o poema? O Drummond escreve: Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Bom, em primeiro lugar, essa palavra czar aqui, ela pode ser usada como sinônimo de rei, de imperador. Era um sujeito que tinha o domínio político sobre uma determinada região. E como ele era um naturalista, daqui vem a brincadeira do poema, aliás, a questão da FUVEST era exatamente sobre essa questão do humor no Drummond. Como ele era um naturalista, ele valorizava a natureza, então ele preferia caçar homens, como se os homens não fizessem parte da natureza. Aí, num determinado momento, ele recebe a informação de que também era possível caçar borboletas e caçar andorinhas. Ele ficou, olha que interessante a expressão, espantado, e ele achou, portanto, uma barbaridade. Ora, sendo um naturalista, ele defende borboletas e andorinhas, ele defende a natureza e ele acha um absurdo, portanto, caçar animais. Ele acha isso uma barbaridade. Mas quando a gente lê esse poema, a gente fica pensando justamente o seguinte: mas espera um pouco, como é que alguém que caça homens pode achar um absurdo caçar borboletas e andorinhas? Ora, o que esse poema, na verdade, promove é uma discussão bastante interessante entre as noções de identidade e alteridade. A identidade ela está ligada ao grupo ao qual nós pertencemos. E a alteridade é o grupo do outro. Aliás, em latim, esse elemento aqui, alter, significa justamente outro. Daí vem um termo que talvez você já tenha ouvido falar, muito comum na psicologia, que é o termo alter ego. Expressão latina que poderia ser traduzida por outro eu. Ora, o que acontece no poema do Drummond é justamente uma brincadeira com a ideia de choque cultural. Por quê? Porque existem duas visões de mundo no poema que são visões de mundo, atenção, opostas. E por que acontece isso? Porque, de um lado, vamos voltar lá no poema, a gente tem um czar naturalista que caçava homens. Nós achamos isso uma barbaridade completa. Bom, quando ele recebe a informação de que nós caçamos borboletas e andorinhas, ele também acha uma barbaridade completa. O que significa que essa questão do choque cultural é justamente uma via de mão dupla. Isso porque todo grupo social tem a sua identidade, que é diferente da identidade do outro. Daí a ideia que a identidade do outro é a alteridade. Simplificando, é o seguinte: tudo aquilo que identifica o nosso grupo está ligado à noção de identidade. E tudo aquilo que identifica o grupo do outro está ligado à ideia de alteridade.
Então, toda vez que nós nos chocamos com o comportamento do outro, nós estamos dando o direito de o outro se chocar com o nosso comportamento. E a brincadeira do poema do Drummond, não à toa chamado de anedota, vai justamente nessa direção. O espanto, a ideia de barbaridade, ela é dupla. Da mesma forma que nós, na nossa cultura, nos chocamos com alguém que caça homens, alguém que caça homens tem o direito de se chocar com os nossos hábitos culturais, de uma maneira estereotipada, de uma maneira engraçada, buscando o tal do efeito de humor. O Drummond acaba promovendo, então, essa reflexão bem interessante sobre os conceitos de identidade e alteridade. Agora, indo um pouquinho mais longe, a gente pode chegar à conclusão, então, de que grupos sociais diferentes podem conviver de maneira pacífica. E isso seria, claro, o ideal. Mas pode, em alguns momentos, haver conflitos. De maneira que a relação entre a identidade e a alteridade nos empurra para um conceito também fundamental, que é o conceito de diversidade. Ora, o que é fundamental a gente entender é que cada povo tem os seus valores e o desejado é que a gente aprenda a respeitar esses hábitos diferentes. Hoje em dia, nas sociedades democráticas, essa diversidade vem inclusive garantida por lei. É o que acontece no Brasil. A nossa Constituição, ela garante o direito de determinadas culturas, determinados povos, determinadas etnias, determinadas minorias manterem a sua identidade, de maneira que essa relação aqui nas sociedades democráticas, enfim, ela tende a ser um pouco mais pacífica, ou pelo menos existem leis que buscam isso. Agora, o que é muito importante de você entender é que essa noção de identidade, ela é uma noção também histórica. E como tal, ela é uma noção que pode mudar ao longo do tempo. Conforme os anos vão passando, as décadas vão passando, os séculos vão passando, os povos vão constantemente refazendo e reconstruindo a sua identidade. Bom, em cima de tudo isso que eu falei, há duas questões para a gente tentar fazer. Vamos lá, pessoal? Pessoas, eu sou Lívia Leite, esse é o Deixa eu desligar lá. Hoje a gente vai falar sobre simpatia a pedido. Bom, retomando a nossa aula, eu queria falar para vocês o seguinte: esse negócio de você perceber o outro, a diferença que existe entre você enquanto indivíduo e o outro, faz parte daquele exercício de autoconhecimento, de percepção, quer dizer, que você está começando a entender que você não é uma ilha isolada, que, querendo ou não, né, existem várias ilhas grandes com grupos diferentes, e esses grupos, eles não vivem sozinhos, eles se relacionam, querendo ou não, tá? É preciso existir essa relação social para garantir a nossa sobrevivência. Essa troca de experiência, essa capacidade que o ser humano tem de acumular experiência e transformar o seu comportamento social. Olha a gente aqui na pandemia, né, como um exemplo. Essa capacidade é que nos garantiu a permanência e a sobrevivência até hoje. Isso é indubitável, tá? Mas o que eu quero falar com vocês é um outro caráter dessa chamada identidade social. Quando você vai
a escola, você tem um comportamento social, que é individual, é o seu comportamento. Claro que ele vai se assemelhar muito aos demais, né? Existem regras de comportamento que são sociais e são gerais. Por exemplo, numa escola, lá existem leis, né? Para que se respeite o espaço do outro, o alter do outro, né? A alteridade, né? Para que se preserve, digamos assim, essas identidades sociais. E quando a gente fala em identidades sociais, a gente está falando de alguns aspectos, por exemplo, que a gente vai falar, ó, a religião, o gênero, né, masculino ou feminino, ou trans, ou bi. Existem várias coisas, né, vários aspectos que nos diferenciam. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte: quando você, João, José, o Carlos, né, você é um na sua casa. Quando você sai da sua casa, você vai para a escola, lá você é outro. Você sai da escola, você vai para a igreja, você é outro. Você sai da igreja, você vai ao supermercado, você é outro. Quando você está no seu grupo de amigos, você é uma outra pessoa, né? E daí a gente fala, mas na verdade, quem sou eu? Né? Na verdade, você é fruto da sua socialização e por perceber, né, por ter sido socializado, percebendo essas diferenças, ou melhor, a partir de um determinado momento você vai perceber essas diferenças, né? Porque criança, ela se comporta do mesmo jeito que ela se comporta em casa, ela se comporta na escola, na igreja, em qualquer lugar. Já viu a molecada dando show no supermercado? Ah, eu quero. Vai lá e bagunça, quebra tudo. Quer dizer, ela não tem noção que ali ela tem que ter um comportamento diferente, né? Ela não entendeu esses espaços. E isso daí remete ao seguinte, né? Que nós vivemos a nossa identidade com máscaras, né? E muitas vezes a gente consegue perceber isso quando a gente assiste a um filme de super-herói, por exemplo, né? Você tem o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, na verdade, ele é o Homem-Aranha ou ele é o Peter Parker? Né? O Superman, ele é o Clark Kent ou ele é o Superman? Né? O Batman, né? Ele é o Batman ou é o Bruce Wayne? Na verdade, ele é o Batman e ele também é o Bruce Wayne. Ele é o Clark Kent e ele também é o Super-Homem. Ele é o Peter Parker, mas ele também é o Homem-Aranha. Quer dizer, dependendo do momento, gente, nós vamos vestir a nossa máscara e representar o nosso papel naquele determinado grupo social e cumprir a nossa missão né, social e individual, né? Você vai querer ser identificado como um indivíduo, né? E ali vai representar o seu comportamento dentro daquele grupo, né? Você achar, por exemplo, que o Regis que vai à escola, que é o professor, e achar que esse mesmo Regis a pessoa que vive na casa dele, que é o mesmo Regis que vai à igreja. É claro que fisicamente eu sou eu, só que a gente usa máscaras sociais que nos identificam aos espaços sociais que nós estamos frequentando. Então, calma lá, mas você não é você então? Fala, aí é que tá. É a chamada identidade social. Até quanto que você tem, né, uma identidade que é única? Não, você tem uma identidade que é única, você é um ser único, né? Mas até que ponto, né, nós realmente somos individuais, né? Sendo que os espaços que nós frequentamos nos impõem comportamentos sociais que não são estabelecidos por nós, são estabelecidos pelas instituições sociais, tá? Eu tenho um exercício que eu coloquei para vocês,
Isso daí vai estar, acho que para a semana que vem, e eu queria discutir ele com vocês, tá? Trata-se justamente da socialização ainda, mas é um passozinho além do que a gente tinha discutido, tá? Eu tenho essa atividade, mas eu queria que vocês vissem uma coisa que eu vou colocar aqui. Dá uma olhada. Aqui, apresentar. Apresentar uma janela. Está aqui. Dá uma olhada no que está escrito aqui. Bom, vamos ver se a gente aumenta isso daqui. Ó, opa, foi demais. Ah lá. Reconhecer que a construção identitária, construção da sua identidade, é um processo contínuo e que vem da relação entre indivíduo e sociedade. Ou seja, dos grupos sociais por meio dos quais ele interage e participa da vida em sociedade. Quer dizer, reconhecer que a nossa identidade, tá? A nossa identidade, e isso daí é... E isso daí é nada mais, nada menos de que... Tá me vendo aí, né? Isso daí não é nada mais, nada menos do que a habilidade que nós temos que desenvolver nessas aulas. O reconhecer que a identidade que nós temos, ela não nasceu com a gente. Ela foi nos dada, ela foi introjetada e muitas vezes, aí é que é o grande problema, nós acabamos acreditando que a forma como nós vemos o mundo é a forma correta e é a única que merece ser vista. E nós não levamos em consideração o outro, a outra identidade, o outro grupo social. Se nós pararmos para analisar, hoje, por exemplo, tem alguns grupos que têm a sua garantia na forma de lei, como foi falado lá, né? Por exemplo, assim, nós temos que conviver com pessoas que optam por serem homossexuais, por exemplo. E existe lei contra a chamada homofobia para que nós não os discriminemos como uma coisa errada, mas como uma coisa que faz parte de um grupo que tem uma outra visão de mundo diferente da nossa, se de repente você não vê aquilo dali como uma coisa normal, natural, passível de acontecer na sociedade. Então, tem leis que garantem isso, justamente para garantir esses espaços de construção da identidade. Tá bom? Vamos dar uma olhada naquela atividade que eu falei para vocês, que eu postei para vocês, tá? E essa atividade ela vai fazer parte das atividades da próxima semana aí, tá? Eu vou compartilhar aqui para vocês verem qual que é essa atividade e a partir de então já ficar preparado para fazer essa atividade depois, tá? Aqui, isso daqui. Dá uma olhada, ó. Essa aqui vai ser a atividade que vocês vão receber a semana que vem, acho que vai estar sendo postado, ó. De 29/6 a 3/7, provavelmente é essa daí mesmo. Agora dá uma olhada nessa atividade que eu coloquei para vocês. Ó. Vou aumentar um pouco mais aqui para que todo mundo veja. Dá uma olhada nisso daqui. Ó. A linguagem, a nossa fala, a forma como nós nos comunicamos, né? A linguagem. Um sistema de símbolos verbais através dos quais os seres humanos comunicam ideias, sensações e experiências. Por meio da linguagem,
esses seres humanos, né, podem ser, né, acumulados e transmitidos através de gerações. O nosso comportamento, a forma como nós agimos, eles vêm sendo transmitidos através da linguagem. Tá? A linguagem não é somente um instrumento por meio, ou um meio de expressão. Ela também estrutura e molda nossas experiências do mundo e o que observamos ao nosso redor, né? Então, a forma como nos é transmitido esse mundo que está ao nosso redor, tá? Vai construir quem somos nós. Então, a linguagem, a forma como é transmitido, vai fazer com que vejamos o mundo que nos rodeia, tá? E a linguagem não é única, tem várias outras expressões que vão moldar quem nós somos, a nossa identidade, né? Então, tá ali assim, ó. Ela também estrutura e molda nossas experiências do mundo e o que observamos ao nosso redor. Vamos ver o que está perguntando. A comunicabilidade humana, a capacidade de se comunicar, é essencial para a existência da sociedade. E não tenha dúvida, a sociedade se manteve estruturada e existe até hoje justamente por causa dessa capacidade de se comunicar, que é diferente dos outros animais. É essencial para a existência da sociedade. Atualmente, nós temos diferentes formas de comunicação, como a internet, o telefone, sei lá, livros, jornais, revista, televisão. Nossa, tem muita coisa que ajuda a se comunicar. Mas mesmo com essas inovações, o principal meio de comunicação, qual que é? A escrita é o principal meio de comunicação? São os livros. A linguagem é o principal meio de comunicação? O rádio, né, constitui o principal meio de comunicação? Opa, foi lá para cima. Gestos e sinais, né? Agora tá aquele negócio, né? Aquela mania de o cara tá falando, eu gosto muito de falar com as mãos, parece que eu tô também fazendo sinais de libras, ou nenhuma das anteriores. É claro que isso você vai ter que justificar. Qual é a importância, né? Mas mesmo com essa inovação, o principal meio de comunicação é qual? É a linguagem. A linguagem, a forma como nós nos comunicamos é, digamos assim, ainda continua sendo a principal forma, né, de comunicabilidade humana. Né? Não existe, não inventaram ainda nada melhor do que essa capacidade de se comunicar e de transmitir os valores, né? Então, por isso que ela é importante, porque é a principal forma de se transmitir os valores, ensinar, né? Então, presta atenção na sua justificativa para você fazer essa coisinha certa, né? E temos o exercício número 2, né? A sociologia não é matéria de interesse apenas dos sociólogos, não sou eu, o sociólogo, né, que vejo a sociologia como uma coisa importante. Veja só, a sociologia interessa de modo acentuado a psicólogos, administradores, políticos, empresários, juristas, né, professores em geral, publicitários, jornalistas, planejadores, sacerdotes, mas também ao homem comum, a você, ao seu pai, ao homem do supermercado, ao pipoqueiro. A sociologia ela tem interesse que é um interesse que é bem mais geral, tá? Os resultados da pesquisa sociológica não são apenas de interesse dos sociólogos. A sociologia cobre todas as áreas do convívio psicológico, convívio político, familiar, convívio humano. A sociologia, né, ela cobre todas as áreas do convívio humano, e não só da família, não só da religião, não só da parte psicológica, da parte política. A sociologia, isso que eu quero que você entenda, ela abarca o todo, porque nós estudamos os grupos sociais e
a forma como essas interações sociais, como que elas acontecem, tá? Eu queria que vocês começassem por onde? Primeiro, vendo a aula do dia 2 do 7. Você assistiu a aula do dia 2 do 7? É uma aula que, na verdade, ninguém poderia ter perdido essa aula, tá? Porque ela seria muito importante para a gente dar continuidade ao que a gente vem estudando. Na verdade, as minhas aulas, elas nada mais são do que a continuidade das aulas do CMSP. A intenção é dar para vocês condições de entender aquilo que está sendo falado por uma pessoa que vocês já conhecem, que sou eu. Mas eu penso que eu não estou falando nada diferente do que foi falado lá na aulinha do CMSP. Essa aula, eu vou... Aqui, dia 2 do 7, ó, vou colocar para vocês o link dessa aula do CMSP para quem não assistiu, tá? É muito importante que vocês tenham, né, esse link dessa aula. Tá aí colocado no chat para vocês. Depois você pega e dá uma clicada em cima para você ver. Eu vou colocar também, vou dar um jeito de colocar agora aqui, também na tela, que no chat às vezes pode ser que não apareça. Eu vou colocar para vocês o link aqui para mostrar na imagem, o link da aula, tá? Daí quem de repente não consegue visualizar no chat, ele vai conseguir visualizar aqui na tela, porque eu vou colocar para ele. Daí é claro que ele vai ter que parar o vídeo, ir lá e ver letrinha por letrinha e digitar. Mas eu vou mostrar para vocês agora aqui qual que é o link, ó. O link é esse daqui, ó. Tá vendo? www.youtube.com/watch interrogação V igual B1FNYWXLJKA. Esse endereço, você vai ter acesso à aula do CMSP que está realmente tratando desse assunto, tá? Esse assunto que a gente está falando. Eu gostaria muito que vocês tivessem visto o filme do Náufrago, tá? Se você não viu, é só ir lá na sala, né, da Sociologia Geral. Lá vai ter, né, o link, eu até coloquei um link para você ir no filme e assistir esse filme, um link grátis, né? Para você assistir esse filme, para entender um pouco dessa necessidade individual de vivermos o social, né? Que sem o social, muito provavelmente, a gente piraria. Próximas aulas, a gente vai estar falando de um outro assunto. Na verdade, nós vamos estar falando das instituições sociais e como que ela... Ah lá, você viu? Então, e como que as instituições sociais nos moldam. Meu amigo, por exemplo, quando você vai para a escola, você vai lá aprender, você vai lá se socializar, você fica submetido a regras. Horário para entrar, horário para sair. Eu fico até... Quem já me viu, já teve aula comigo, sabe? Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo alguém pedir para mim para ir no banheiro, né? Mas eu tenho que seguir a regra. Tá lá na parede, cara. Horário para você ir no banheiro, para você voltar, se você pode beber água, não. Mas eu, pessoalmente, eu acho um absurdo aquilo dali. Mas eu sei que ali é uma instituição social que tem uma determinada finalidade, né?
Então, qual é a finalidade da escola? Qual é a finalidade da igreja? Qual que é a finalidade da família? Então, a gente vai estar abordando, né, esses papéis que essas instituições têm na construção da nossa identidade. Mais do que perceber como se dá essa construção, é começar a perceber quem somos nós, porque à medida que você começa a perceber quem é você, você consegue perceber quem é o outro, você consegue perceber as diferenças, e aí começa então a existir o respeito e o entendimento de que as pessoas podem sim ser diferentes e viver em paz. E que o conflito, ele é natural. E como foi colocado naquele análise daquele poema logo no início da aula, né, da mesma forma que você se espanta com um comportamento diferente do seu, o outro também, quando olha você, ele também vê algo diferente, né, do que ele é. Nem sempre ele consegue conviver com essa diferença. E nem sempre você também consegue aceitar a diferença do outro. O ideal seria que todo mundo se aceitasse as identidades sociais, né? Nós poderíamos aqui ficar divagando, conversando, e por isso que, às vezes, a aula ali no CMSP fica meio enfadonha, porque você fica rodando naquele mesmo assunto, e numa mesma aula não é bom você estar abordando 4, 5 aspectos, mas a sociologia é bem mais dinâmica, porque o entendimento é assim. Eu não estou falando nada que você já não tenha percebido. Na verdade, o que eu estou fazendo agora é sistematizando a forma como é visto a sociedade pelos olhos da sociologia. Ela vai estar cientificando, se aqui existe essa palavra, né? O nosso olhar, né? Digamos assim, colocando numa perspectiva mais científica aquilo que nós estamos vendo, né? E justamente nesse momento é que eu volto a falar. Até que ponto nós somos nós mesmos? Até que ponto, né, nós nos travestimos de um ser social para que nós possamos participar de determinados espaços sociais? Por exemplo, será que você, o João, o Carlos, o Alberto, a Maria, né, até que ponto você seria aceito num outro grupo social se você fosse aquilo que você considera que é você mesmo, né? Digamos assim, que você goste de, sei lá, vestir cor-de-rosa, né? Só cor-de-rosa tem alguns espaços que, de repente você vai numa missa de domingo com aquele rosa cintilante que de longe, ou então aquele verde cintilante assim, sabe? Que qualquer um te enxerga de longe. Será que você se sentiria bem sendo o centro das atenções, né? Até que ponto essa repreensão do seu comportamento vai te influenciar, né, de quem é você? De repente você se amarra naquela forma como você se veste, naquela forma como você se comporta, naquela forma como que você acha que é sua, né? Até que ponto você consegue não ceder à pressão social, né? Eu fico muito alegre, na verdade, eu fico muito contente, na verdade, quando eu vejo o meu aluno chegar de manhã na escola, é claro que nem sempre dá, e ele chega lá com a camiseta de bermudão e de chinelo, né? Eu acho que isso aí, claro, faz parte da construção social, né? Mas, digamos assim, não necessariamente você tem que ir para a escola como se estivesse indo para o shopping, né? Você pode ir para a escola de chinelo havaiana, né? E isso não vai te tornar uma pessoa diferente, né? E isso daí, digamos, faz parte da construção individual da pessoa,
né? Aquele espaço comporta esse tipo de comportamento, né? As pessoas conseguem perceber a sua individualidade, né? A recusa por usar, né, o uniforme, né? Isso daí faz parte da construção individual. E a gente aprende o quê? Que em determinados espaços nós vamos ter que adequar o nosso comportamento, né? Isso daí vai gerar o quê? Vai gerar a nossa construção individual. Então, próximas aulas a gente vai estar falando dessa parte que fala da identidade, né? Como que se dá essa construção de identidade, né? A gente já falou da necessidade do convívio social para construir a identidade, e agora nós vamos falar das instituições que são responsáveis por construir essa identidade, né? E até que ponto nós devemos realmente nos ater somente a essas instituições que fazem parte da nossa vida. Numa socialização secundária, gente, aí é que tá. Você aprende a perceber as diferenças. Então, você não nasceu racista, você não nasceu homofóbico, você não nasceu, sei lá, crente, né? Como fala, evangélico, ou você não nasceu cristão. Você foi ensinado a ser assim. Né? Aí é que tá. E essa forma que você é a correta? Ou é a forma que foi te ensinado? Né? E aqui eu não estou falando que é correta ou não é correta. Eu estou falando que, dependendo de como você foi socializado, a sua identidade vai ser criada. E essa mesma identidade também vai ter várias máscaras para você poder sobreviver em diferentes ambientes. Tá bom? Bom, fica aqui então a reflexão. Até a próxima aula. Queria que vocês, quero, né? Que vocês, quem não viu o filme do Náufrago, né, volta na aula anterior lá na classe e pega, né, o link, que vale a pena ver como que o ser humano se comporta dentro do isolamento e a necessidade que ele tem de manter, de criar uma rotina, de não abandonar tudo aquilo que foi usado como... Ah, ótimo. Promete mesmo? Se não tiver o link, fala aí que eu te dou o link. A necessidade de viver, sabe, em sociedade. E quando assistir o filme, começar a notar por que ele tem determinados comportamentos. Isso aí, João, determinados comportamentos. É justamente a necessidade do convívio social. Ele até cria, gente, um personagem para ele poder conversar, tá bom? Então, abraço para todo mundo, tá bom? Quinta-feira que vem. Ah, eu vou te passar o link. Então não vai embora, eu vou desligar, mas daí depois eu te passo o link. Ou eu passo agora? Vou passar agora, só um minutinho, eu vou pegar aqui. A necessidade que existe, gente, de a gente ah, conviver, ter um convívio, ter essa relação social, ter essa proximidade, né, do outro, né, a necessidade que você tem de existir essa interação. Vamos ver aqui. Aulão de Sociologia. Instruções. Bom, tá aqui. Vamos ver aqui. É no YouTube mesmo que tá. Vamos lá. Só um minutinho, eu vou pegar aqui e já vou passar para vocês. Filme Náufrago. Esse aqui, ó.
Eu consegui esse filme, ele está dividido em duas partes, não paga nada, não demora para baixar, não entra um monte de propaganda aqui, isso aí queima mesmo. Fala para ser verdade, ó. Se assistir filminho tipo filmes online é triste. Ó, tá aí o link, tá indo para vocês. E eu vou colocar o link também aqui na tela. Vou colocar o link aqui na tela para as outras pessoas verem também e não ter dificuldade em conseguir. Daí é só parar a tela do vídeo aqui e daí você anota, né? Dá uma olhada no link agora aí, ó. Tá? Baú RU TV, tá? Nesse link, ó, tem 2 horas e 23, é dublado, tá dividido em duas partes, dá para você assistir uma parte num dia, assistir outra parte no outro. Fica muito bom, gente. Eu espero que mais pessoas vejam esse vídeo e estejam fazendo também essa forma, né, de participação, porque achar que não adianta achar que para o Regis vai valer você ficar cuspindo o conceito do que é sociologia, ficar com decoreba, ficar me mandando um monte de material impresso, escrito, falar, na verdade, isso, manda a aula. Ó, daqui uma meia hora, mais ou menos, você tem meu canal? Meu canal do YouTube? Lá no meu canal tem todas as aulas, né? Então, essa aula daqui uma meia hora, uma hora, vai estar lá no meu canal, daí pode pegar, mandar para a rapaziada e falar, rapaziada, o Regis já falou, ele não quer que você fique mandando papel, ele quer que você apareça na aula dele. Quem aparecer aqui na minha aula, eu dou 5 já. Entendeu? Não é papel, não é papel que eu quero que você participe, eu quero que você aprenda. Entendeu? O papel eu vou dar um visto, vou olhar o que você fez, depois, a hora que você não estiver olhando, eu vou te devolver. Até parece. Mas tá bom. Na verdade, o que eu quero é que vocês venham aqui, a gente possa interagir, possa aprender, eu possa indicar para vocês várias coisas para vocês fazer, além de ficar, passar o dia inteiro escrevendo, escrevendo, escrevendo e não aprender nada, tá bom? Então, espero todo mundo semana que vem, tá bom? Abraço para todo mundo, tá? E eu vou encerrar por aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Então,